Pessoal, a questão número 39 do vestibular da FAMEM de 2021 é uma questão sobre eletrostática, né, sobre força elétrica entre duas cargas elétricas. Então vejam só. Em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 metros de outra carga Qzão, ambas pontuais. Ou seja, não tem dimensões, né? Elas são representadas por pontos. A essa distância, a carga Qzinho é submetida a uma força repulsiva de intensidade 20 newtons. Então, a gente tem uma situação inicial. Aí ele fala, se a carga Qzinho for reposicionada a 0,4 vezes 10 elevado a menos 2 metros da carga Qzão no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade de... Então, essa questão, né, de força elétrica entre duas cargas elétricas é uma questão que você poderia resolvê-la direto, né? Se você tem uma segurança, né, de lembrar que essa força elétrica depende do inverso da distância entre as cargas ao quadrado, você poderia fazer direto. Por quê? Porque aqui ele mostra para nós que a distância que era de 1,2 10 a menos 2 foi para 0,4 10 a menos 2. Ou seja, a distância foi reduzida de 3 vezes, né? Então ela foi reduzida 3 vezes. Então, a princípio, você tinha que lembrar que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se essa distância foi reduzida 3 vezes, se a distância não está ao quadrado, então é como se ela fosse reduzida 9 vezes. Quando você reduz a distância 9 vezes, quer dizer que a força aconteceu o que com ela? Aumentou 9 vezes, porque a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se a distância reduziu 3 vezes, como essa distância está ao quadrado, é como se a força a distância tivesse reduzido 9 vezes. Como a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, então a força aumentou 9 vezes, né? Então, se a força inicial era 20, quanto que seria a força final? 180. Fechou? É óbvio que para a gente poder ter esse raciocínio, isso aqui requer o quê? Muita segurança do conteúdo. Não precisaria de você saber isso para fazer a questão. Mas se você tivesse essa segurança, você poderia fazer a questão assim, ó, rapidinho, né? Mas para a gente poder resolver a questão, entender o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar uma situação, né, uma equação da força elétrica para a primeira situação, quando as cargas estão separadas pela distância de 1,2 10 a menos 2 metro, e depois montar a mesma equação para a situação final, quando a distância entre elas for de 0,4 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque nesse caso haverá coisas em comum nessas duas relações que a gente vai poder isolar em uma e substituir na outra. Vamos lá, então? Então, é isso que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Então, inicialmente, ele deu para nós que a força era 20 newtons, quando a distância entre as cargas era de 1,2 10 a menos 2 metros. Então, você vai lá e joga na equação da força elétrica, tá? A força elétrica entre as duas cargas é KQQ pela distância entre elas ao quadrado. A força é 20, o K é a constante eletrostática do meio, que vai ser o mesmo na segunda situação, porque ele falou que é o mesmo meio, né? Não vai mudar o meio. O Qzão e o Qzim também não serão alterados, eles vão ser utilizados na próxima situação. E a distância, quando a força é 20 newtons, é de 1,2 10 a menos 2, que fica ao quadrado, né? Elevando 1,2 10 a menos 2 ao quadrado, vai ficar o quê? 1,2 ao quadrado é 1,44, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Esse 1,44, 10 a menos 4, vem para cá multiplicando 20. Então, 20 vezes 1,44 vai ficar 28,8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, nós concluímos que o K, Qzinho, é igual a 28,8 vezes 10 elevado a menos 4. Esse valor aqui, ó, esse K, Qzinho, vai continuar na segunda situação. Por quê? Porque as cargas não mudaram e o meio não mudou. Então, o que a gente vai fazer agora? Montar a nova equação para a segunda situação. Então, você vai lá e monta a nova equação. Força, na segunda situação,
é a constante vezes a carga Qzão vezes a carga Qzim pela distância entre elas ao quadrado. A força é o que nós queremos descobrir. Quanto que é K Qzão Qzim? É esse valor aqui, 28,8 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela nova distância ao quadrado, que é 0,4 vezes 10 elevado a menos 2. 0,4 ao quadrado vai dar 0,16. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Cancela esse 10 a menos 4 com 10 a menos 4 aqui de baixo. Então, nós vamos concluir que a nova força entre elas, quando a distância passou a ser 0,4, 10 a menos 2 metros, é igual a 28,8 dividido por 0,16. Então, essa nova força entre elas vai ser o quê? 180 newtons, que é o que a gente já havia obtido naquele raciocínio lá na hora que a gente leu o exercício, né? Que está como resposta onde? Na letra E de elefante, ok? Então, essa foi a questão de número 39 do vestibular da FAMEMA do ano de 2021.